Bom dia, meus alunos. Espero que vocês estejam todos bem, né? Com a graça de Deus. Aí hoje nós vamos dar continuidade, né? Nossas aulas de língua portuguesa, né? Espero que vocês estejam fazendo tudo direitinho, tá? Para quando a gente encontrar só felicidade, né? Vai ter muito pouca coisa para consertar, tá bom? Hoje, né? É sexta-feira, dia 14 de agosto, né? E nós temos aqui as páginas, da página 104 até a página 109. Parece que é muito, né? Mas não é, porque a tia Antonieta divide o conteúdo assim direitinho para não ficar muito pesado. Mas às vezes a sequência do conteúdo ocupa mais folha para a gente ter o início e o fim, para não ficar picado, para não perder a ponta da meada, né? Como diz o outro, né? Então, ó, tia Antonieta tá com o livro de vocês aqui, junto com o livro dela, tá? Então, a gente, nessa de hoje, a tia Antonieta pôs mais porque tem mais leitura, entendeu? É mais leitura. Ó, pesquisa para a reportagem. Nós estamos aqui, ó, na página 104, né? 104, ó, direitinho, ó, tá vendo? Então, aí vocês vão, né, prestar bastante atenção nas leituras, tá? Mamãe lê com vocês, explica, dá uma pausa, conversa para ver o que tá entendendo, tá bom? Ó, pesquisa para a reportagem. Escolha um destes 4 assuntos. Cada grupo escreverá sobre um deles. Primeiro é assim, o que pesquisar? Porque para você, né, fazer uma reportagem, primeiro você tem que fazer a pesquisa sobre o que você vai fazer, né, para ter segurança, fazer uma coisa bem feita, né, não perder lá no meio da pesquisa, né, não saber o que mais que vai fazer, né. Primeiro é a pesquisa deles aqui, ó, o que vamos pesquisar? Primeiro, comprar. Ó, porque a gente tá falando do desperdício da comida, então aqui vai, né, dar continuidade a esse assunto, ó. Comprar legumes, verduras e frutas da época, quantidades, o que dura mais, né? Porque tem comida que é perecível assim, né? De imediato, rápido. Então, para fazer uma pesquisa, para fazer esse trabalho, aqui eles já estão falando isso aí. Tem que ser uma, né? Um legume, né, por exemplo, as coisas das verduras e frutas, mas tem que ser uma coisa assim que dura mais, não dá nem tempo de fazer a pesquisa, já apodreceu, né? Como escolher, tem que saber escolher. Depois vai para conservar tudo isso. Como guardar alimentos, a temperatura adequada, né? Porque tem que pôr na geladeira, no freezer, né? Então aí tem que ver a temperatura adequada. O que pode ser congelado, porque tem coisa que não vai ser congelado. Depois, preparar. Quantidade necessária. Porque está trabalhando sobre o desperdício, né? Então a gente vai fazer tudo na medida certa, né? Como descascar os alimentos. Como e quanto servir no prato, né? Tem gente que faz aquela serra no prato, depois vai pro lixo, porque não dá conta de comer, né? Aí também não é tão pouco e nem muito demais, tá bom? Reaproveitar, o que dá para reaproveitar? É o que fazer com as sobras de legumes, arroz, carne, né? O que fazer com as sobras de frutas? Como aproveitar as cascas, as folhas, as sementes e os talos. Então tem que fazer, para pesquisar, a gente tem que ter esse quadro aí, né, para distribuição de tudo que a gente vai comprar, de como a gente vai aproveitar, né, o que a gente pode cozinhar, o que a gente faz salada, né, assim cru, né, e o que é que a gente faz com o resto das comidas para não jogar fora, para não desperdiçar, porque tudo é reaproveitável, né? Então aí a gente tem que fazer, né? Já pensando naquilo que vai sobrar mesmo para a gente
saber guardar, né? Saber aproveitar. Produção da reportagem. Reúnam os dados importantes que pesquisaram. Já pesquisou? Reúne os dados e escrevam um texto com as informações. Depois, a número 2, escrevam um título para a parte pesquisada por seu grupo. Então, primeiro a gente faz a pesquisa, depois a gente arruma o título, né? Porque já tá tudo no lugar, então já dá para pôr o título, né? Usem letras maiores e coloridas para o título, para destacar, né, o título, né? Usem fotografias, desenhos, ilustrações e gráficos para tornar a reportagem mais interessante, né? Tem que ficar bonita, né, aos olhos das pessoas, né, para chamar atenção, porque se fizer uma coisa mal feita, ninguém lê, passa por cima e não lê, tá? Releiam o texto e façam as correções necessárias. Também tem que fazer correção, vai lendo, fazendo a correção, porque a gente também não pode fazer uma produção de reportagem com erros, essas coisas, né? A gente tem que prestar atenção nisso. Depois a montagem final. Em papel de tamanho grande, dividam o espaço para os 4 grandes assuntos da reportagem e um reservado para as entrevistas. Às vezes vocês estão pensando assim, né? Que 4 grandes assuntos que é da reportagem? Tá aqui no começo, ó. Tá vendo? Ó, nessa tabela aí, ó, dividida aí, está aí. Primeiro vocês prepararam, né, os 4 assuntos, né, para depois montar, né, a reportagem, tá? Lembrem-se, o assunto do seu grupo é apenas uma parte da reportagem. Se a pessoa está fazendo em grupo, se no caso vocês fossem fazer em grupo, então vocês iam fazer, cada um ia fazer uma coisa dessa aqui. Não é tudo, não. Porque esse trabalho aqui no livro de vocês é em grupo, tá? Então, cada um ficaria com uma parte daquela ali, cada grupo, tá? Depois, cada grupo usará um espaço para expor sua parte. Se está dividido em 4 ali, então é um espaço para 4. Cada grupo vai ter um espaço para escrever. Porque tá em forma, vamos falar assim, de tabela, né? Tá bom? Distribuam imagens e textos conjuntamente, caprichando na apresentação. O capricho é muito importante. Fizer uma coisa mal feita, sem divisão, assim, com réguas, essas coisas, tudo que precisar, o colorido, né? Aí ninguém vai interessar, né? Escolham um local apropriado para expor a reportagem coletiva para que todos possam ler. Ó, aqui tem muitas amostras de pesquisa aqui embaixo, ó, tá vendo? Os meninos com as figuras aí, é porque estão pesquisando para ficar um trabalho bem feito, tá bom? Tá todo mundo pesquisando, ó, tem jornal, televisão, né, o celular, né? Aí vem a reportagem. Leiam juntos mais uma reportagem. Observem as partes, depois que o grupo termina, eles vão ler junto, vão observar as partes dela e o assunto principal. Depois é que vão conversar. Que relação esse texto tem a ver com a reportagem do Joca? A reportagem já vira ali para trás, a do Joca, né? Então, vocês voltam lá e tudo e vê tudo direitinho, tá? Aí depois vem mais outro texto para vocês lerem. Por que temos de comer? Existem muitas razões para você não torcer mais o nariz diante de um prato de comida. Porque quando não gosta, né, a primeira coisa que faz, né? Torcer o nariz, né? Tem gente boa de garfo. Come de tudo sem reclamar, mas tem gente que eu vou te contar. Mesmo diante de um prato favorito, torce o nariz e pergunta: por que tenho de comer? Pois saiba que
se alimentar, ninguém cresce, tampouco tem concentração para estudar ou forças para brincar. E aí encontrou boas razões para raspar o prato. Tá vendo? Deu umas razões para vocês pensarem por que a gente tem que comer, por que a gente tem que raspar o prato. Bem, alimentados somos mais dispostos, temos mais interesse em trocar experiências com os outros, somos capazes de pensar melhor sobre o que acontece nas nossas vidas. Somos até mais bem-humorados. Já em pessoas com alimentação deficiente, né? A alimentação não está correta, né? É comum o desânimo, até mesmo certa tristeza. A gente fica doente, a gente fica aniquilado, né? Tem preguiça, né? Lembra da história do Jeca Tatu? Que ele teve que tomar as vitaminas porque ele não alimentava direito, ele era amarelo. A quantidade de alimentos necessária para um de nós depende de fatores como sexo, idade e atividade física. Quem passa muito tempo sentado à frente do computador, televisão ou videogame, por exemplo, tem necessidade menor de energia do que quem pratica esportes, joga bola ou brinca de pique. O momento biológico também é muito importante. Isso quer dizer que quando se está doente, esperando o bebê ou na fase do chamado estirão do crescimento, é preciso uma alimentação adequada. Por isso, podemos dizer que os planos alimentares devem respeitar os hábitos e as necessidades de cada um. Como você já descobriu, precisamos comer para manter o corpo em equilíbrio. E não se esqueça de beber bastante água. Esse líquido, além de ser considerado alimento, compõe a maior parte do nosso organismo. Saúde, tá? Esse aqui é um texto, né? Uma reportagem da Mônica Vale de Carvalho, tá bom? Aí tem o site que está disponível, né? É de 2 de janeiro de 2018. Tudo tem data também. Agora aqui começou, né, as atividades, ó, para vocês, tá? Na página 106 e a página 107, ó, já tem as atividades para vocês resolverem, tá? Vão lendo direitinho e fazendo as respostas, né? Então vamos seguir junto. A tia Antonieta junto com vocês, né? Para ficar as coisas bem organizadinhas. Então, as palavras em jogo. Estudo da palavra, sílaba e tonicidade. As sílabas, vocês já sabem que a tia Antonieta dava ditado para vocês, então ela falava às vezes uma parte da palavra que é a sílaba, a tia Antonieta falava com mais força, porque vocês entendiam que ali ia ter um acento, né? Ou então é a parte mais forte da pronúncia da palavra. Por quê? Porque aquilo ali é a sílaba tônica, é aquela que a gente fala com muita força, mais força do que as outras, né? Ó, por exemplo aqui, vamos fazer tudo direitinho, ler tudo direitinho. Releia este parágrafo da reportagem, por que temos de comer? Tá perguntando. Observando as palavras em destaque. Então, tem umas palavras em destaque, é assim, o colorido dela é mais forte, vocês prestem atenção que vocês vão ver tudo isso. Bem alimentados, somos mais dispostos, temos mais interesse em trocar experiências com os outros e somos capazes de pensar melhor tá em negrito, tá bom? Sobre o que acontece nas nossas vidas, somos até, tá falando mais forte também, tá em negrito, mais bem-humorados. Já em pessoas com alimentação deficiente, é comum também está em negrito, o desânimo, até mesmo certa tristeza. Leia em voz alta as palavras do quadro. Elas estão em duas cores, então a parte colorida a gente vai falar ela mais forte.
para fazer o barulho da sílaba tônica, aquela que é mais forte, né, na pronúncia da palavra. Melhor, até, comum. Então, vocês olham a parte colorida que ela tá falando, a tonicidade dela tá mais forte, tá? Em cada palavra que sílaba foi pronunciada com mais intensidade, aí vocês vão falar, é a colorida, né, que tá de marrom, vocês pronunciam melhor, até, comum. A sílaba pronunciada com mais intensidade é chamada de sílaba tônica da palavra. As sílabas que foram destacadas nas palavras do item A são sílabas tônicas, porém somente uma delas tem acento. A palavra tem a sílaba tônica que fala mais forte, mas não precisa de ter o acento. Às vezes tem palavra que não tem acento. Não é só quando ela tem acento que você vai falar a sílaba mais forte, não. Mesmo sem acento, ela tem a sílaba tônica, tá bom? Ela tem a sílaba que você pronuncia mais forte, tá bom? As sílabas que foram destacadas nas palavras do item A são sílabas tônicas, porém, somente uma delas tem acento gráfico, ou seja, o acento está sinalizado na palavra escrita. Qual é essa palavra? Escreva. Qual que tem o acento? Até. Vocês vão ver o acento, né? A sílaba tônica não precisa, tem muitas que não tem acento para falar a sílaba tônica mais forte. Vocês lembram que a tia Antonieta, mas a tia Inês, né? Saudades, né, da tia Inês, que a gente ensinou vocês chamar pela palavra para vocês descobrirem a sílaba tônica. Era só chamar, né? Gritar a palavra, por exemplo, melhor, até, comum. Você chamar no nome de vocês, né? A gente punha vocês chamar um, chamar o outro, né? Assim, porque a sílaba tônica sempre a gente pronuncia ela com mais força e dá para vocês descobrirem, né? Por exemplo, o nome, vamos supor lá do... Vamos falar o nome de um coleguinha. Gabriel! Lembrou? A gente falava isso para descobrir a sílaba tônica, né? Porque se a gente chamar, assim, dá um gritinho chamando, né? O coleguinha, aí vocês ficam sabendo qual é a sílaba tônica. Então, para classificar uma palavra quanto à sua sílaba tônica, devemos contar as sílabas começando sempre do fim. A gente começa para contar a sílaba tônica, a gente começa a contar ela de trás para frente, tá bom? Ó, por exemplo, tá separado aqui para vocês, ó, somos. Então, você vai contar ela de trás para frente, vai ser o som, tá vendo? Então, aqui, uma sílaba, segunda sílaba. Então, aqui, somos. É a segunda sílaba, tá? É a número 2. Capazes. Então, ó, vai ser a do meio, né? Porque tem 3 sílabas, então a mais forte é a do meio. Interesse é a segunda, porque a gente conta de trás para frente, tá bom? Percebeu que nesses exemplos a sílaba tônica caiu sempre na penúltima. Porque pelas palavras aqui, todas elas são penúltimas, porque uma tem 2 sílabas, outra tem 3, mas a sílaba forte é a penúltima. Você conta de trás para frente. Última, penúltima, tá? Antepenúltima, é assim que a gente conta para descobrir, né, as sílabas tônicas, tá? Em língua portuguesa, a sílaba tônica pode ser a última, pode ser a penúltima, ou a antepenúltima, tá bom? Sílaba da palavra. Aí depois, ó, nessa outra folha aí, ó, vocês estão vendo que tá tudo colorido, né, para ficar mais fácil para vocês, né? Aí vocês vão ler em voz alta as seguintes palavras e observe qual a sílaba tônica de cada uma delas. Desânimo. Acontece. Certa.
É só vocês pronunciar direitinho. A primeira foi a antepenúltima, né? A segunda foi a penúltima. E a terceira também foi a penúltima, tá bom? Agora leia estas palavras e circule a sílaba tônica de cada uma delas. Ó, agora vem as palavras sem marca, sem colorido, sem nada para vocês pronunciar e marcar qual que é a sílaba tônica. Então nós temos aqui estranha, ideia, seria, vassoura, veja. Então vocês vão pronunciar estranha, ó, ideia, seria, vassoura, veja, ó, veja. Tia Toneta ficou um pouquinho rouca, né? Vai falando muito alto. Dependendo da posição da sílaba tônica, a palavra recebe uma classificação. Até é a última, que é a mais forte, ó, até. Então, a última, a gente chama ela de oxítona, a gente começa de trás para frente. Então, a última, quando ela é mais forte, ela é uma palavra oxítona. A segunda, capazes, aí está na penúltima, então ela é paroxítona. E desânimo, né, é a antepenúltima, então ela é proparoxítona. Presta atenção direitinho, tá tudo coloridinho, dá para vocês entenderem. Chama sempre a palavra assim em voz alta que vocês sentem aonde vocês vão falar a mais forte. Se a sílaba tônica de uma palavra for a última, dizemos que a palavra é oxítona, se a sílaba mais forte for a última. Se ela for a penúltima, a palavra é paroxítona. E se ela for a antepenúltima, caminhando de trás para frente, viu, gente? Dizemos que a palavra é proparoxítona. Agora você observe a posição da sílaba tônica das palavras da atividade 2. Escreva se as palavras são oxítonas, paroxítonas ou proparoxítona. Ó, tem estranha. Foi a penúltima, né? Ideia. Penúltima, né? Seria. Penúltima. Vassoura. Veja. Então, presta atenção. O que você observou a respeito da classificação das palavras feita na atividade 3? Aí vocês vão falar, né? O que é que vocês acharam, né? Tá? Ih, parece que já acabou, meu Deus. Já. Já estamos na penúltima, ó. Agora vocês vão ler, né? Essa história em quadrinhos aqui, né? Leia a história em quadrinhos e saiba o que acontece com o que você come quando tudo chega à barriga, quando chega lá dentro da barriga. Parece mentira, mas é verdade. Quando sua avó manda você comer mais legumes, no que você pensa? Aí você tá falando, né? Aqui os meninos, né? Estão falando. Na sobremesa. E eu vou ganhar depois. Que eu vou ganhar depois. Aí depois o menino tá com a fruta na mão, né? Se você pensa, é o tomate que tá na mão, que tomate é um legume, está enganado. O tomate é um fruto. Tá vendo? Aí o outro fala, já o feijão, tá com uma vagem de feijão na mão, né? Então ele fala, já o feijão não é um grão, é um legume. Tudo que nasce dentro de vagem é um legume autêntico. O figo, agora a fruta do figo. O figo também, aí ó, não é uma fruta. Tia Toneta falou o fruto do figo. Então não é uma fruta, tá vendo? É um conjunto de frutinhas minúsculas, porque a sementinha dele é miudinho, tá? A hora que corta ele abre. E o coco verde, vamos ver o que ele é? O coco verde é uma fruta, mas a noz do coco, aquela bola cabeluda, é um tipo de semente. A hora que você descasca ele assim, lá por dentro é tudo peludo, né? Então, eles estão explicando, né, que é um tipo de semente. Aí depois o menino tá deitadinho aqui, né?
com a mão no estômago, assim, na barriga, né? Muito confuso. Manda tudo para a barriga. Lá dentro, tudo tem o mesmo nome. Boia. Boia. Porque vamos comer? Vamos para dentro, vamos almoçar, porque a boia já tá pronta. Então, tudo é boia, tá? Aí depois vocês vão fazer essa parte aqui, o que estudamos. Vocês vão avaliar, tá? O estudo de vocês. Responder direitinho. Se você aprendeu, você avançou. Então, você marca em avancei. Seja honesto. Se você precisa estudar mais, você coloca também. O que você não entendeu, né? O que você teve dificuldade, você não vai colocar que você avançou. Você vai colocar que precisa estudar mais, tá bom? Aí lê os sites aqui embaixo para vocês ficarem interagindo, né? Assim, de tudo que eles acham importante, depois eles fazem tipo de uma lista aqui embaixo, né? Assim, de sites, essas coisas. Se vocês quiserem assistir, vocês sabem que esses sites aqui, a gente pode entrar no YouTube e procurar, que vem explicando, o que existe nesses sites, tá bom? Porque a tia Antonieta já falou, vamos usar o celular para as coisas boas, para as coisas de importância, tá bom? Aí vocês precisando, a tia Antonieta tá aqui e nós já tínhamos estudado essa parte aí, né? Vocês lembram que a tia Antonieta ensinou vocês chamarem a palavra para ver qual sílaba que é mais forte, que a gente conta elas da última para a primeira, né? Última, antepenúltima, né? Última, antepenúltima, e aí chega lá na primeira, entendeu? Assim, sempre vai dar só nas 3 últimas sílabas, tá bom? Tá bom? Sílaba última, penúltima e antepenúltima. Começa sempre de trás para frente, tá bom? Pronuncia direitinho, pode até contar nos dedinhos, porque só existe a última, a penúltima e a antepenúltima. A gente vê só 3 tipos de sílabas, tá? Não tem, se a palavra tiver 4 sílabas, uma vai sobrar, a primeira vai sobrar, porque a gente conta de trás para frente. Presta bastante atenção, tá bom? Chama a palavra, grita a palavra para vocês verem qual sílaba que é mais forte, tá bom? Mas não esquenta muito a cabeça da mamãe não, senão ela fica nervosa, tá bom? Bom dia para vocês, fiquem com Deus.